Irmãos e irmãs, celebramos hoje então a ascensão de Jesus aos céus, o Senhor que subiu aos céus. E ao celebrar a ascensão de Jesus, nós estamos celebrando então a sua vitória sobre a morte. Jesus, ao ressuscitar, ficou ainda na terra, apareceu aos seus discípulos algumas vezes, e foi isso que nós vivemos nesse tempo pascal, até o domingo de hoje, nos evangelhos dos domingos e na liturgia de cada dia, as aparições do ressuscitado, preparando os seus discípulos para a festa e para o dom de Pentecostes, que é domingo que vem. Pentecostes é uma festa litúrgica judaica que Jesus deu um novo sentido porque deu um novo dom, o derramamento do Espírito Santo. A ascensão do Senhor se celebra, e o dia correto dela era sexta-feira, agora que passou. Mas por ser uma solenidade, a Igreja do Brasil tem algumas festas da liturgia que, se não cai no domingo, fica guardada para o domingo, para que o maior número dos fiéis possa participar e vivenciar a liturgia, uma vez que às vezes os dias da semana nem sempre nos possibilitam estar na igreja. Portanto, entre a Ascensão e o Pentecostes são 9 dias para se preparar para receber o dom do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Celebrar a Ascensão do Senhor é celebrar também a nossa própria esperança. Nós somos destinados ao céu, nós somos destinados à eternidade, à salvação, a estarmos com Deus. E quando a gente celebra então a ascensão do Senhor, esse dia em que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, está junto de Deus, e para lá ele subiu com o seu corpo ressuscitado e glorioso, nós celebramos a nossa esperança da ressurreição final. E a misericórdia de Deus no céu tem um coração humano no céu, que é o coração, o sagrado coração de Jesus, elevado ao céu. Portanto, no céu já tem um humano, a humanidade de Cristo lá, que é idêntica à sua e à minha. Por isso o nosso corpo é templo do Espírito Santo e destinado à ressurreição final. Quando fomos consagrados por Deus, o nosso corpo foi consagrado a Deus no sacramento do batismo. Significa que nós estamos reservados para a vitória nossa também final sobre a morte. Por isso, irmãos e irmãs, celebrar a ascensão do Senhor é também ter um outro olhar para o corpo e para a morte, que são talvez duas idolatrias do nosso tempo. O corpo, a idolatria do corpo, a vaidade. Tanto homens quanto mulheres, tanto mulheres quanto homens. O culto do corpo, não como templo de Deus, não como instrumento de Deus, porque parece que quando é para Deus dá uma preguiça e dá um sono, porque parece que quando é para Deus, se precisar ficar um dia sem comer em jejum, faz mal, teu estômago é fraco, tua pressão vai baixar, não é assim? Mas esse culto, essa idolatria do corpo e da sua vaidade e das suas sensações, que o mundo hoje sugere e prega para nós. A beleza a qualquer custo, a qualquer preço, o uso do corpo do jeito que eu quiser, desde que ele me cause algum prazer. Mas celebrar também a ascensão de Cristo é a gente olhar de um outro modo a morte. Nós devemos zelar pela vida nossa e do próximo, tanto quanto possível, porque sobre a vida e sobre a morte só Deus pode ter palavras sobre isso. A gente não pode provocar a morte do outro, nem levar a nossa vida gratuitamente à morte. A falta de zelo consigo e a falta de zelo e de respeito com o outro é pecado, e pecado mortal, pecado grave, não é? Mas ao celebrar, meus irmãos, a ascensão de Cristo, nós precisamos parar de idolatrar essa vida, a idolatria do viver, a ansiedade do viver, e tudo aquilo que nos impede de sermos de Deus, para Deus, porque nós precisamos viver.
E celebrar a ascensão de Cristo é celebrar a nossa esperança última, o nosso destino último. Nós somos feitos para o céu, para a vida eterna. Portanto, o cristão, ele lida necessariamente de um modo diferente com a dor da morte. A morte é algo doído, a morte é algo triste, a morte a gente sofre. Um dia vamos sofrer em nós mesmos, né? Mas a gente sofre ao presenciar a morte, ao precisar viver a morte de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente ama. Quem é suficientemente humanizado e não embrutecido, sofre a morte até mesmo de quem a gente não conhece pessoalmente, mas que talvez signifique algo daquilo que faz bem à vida. Então, quando morre, sobretudo quando morre um famoso, de algum modo sensibiliza todo mundo. Nós somos capazes de sentir a dor da morte de uma criança que não é meu irmão, não é meu filho, mas é filho de alguém. Mas o cristão lida com essa dor de um jeito diferente, porque nós cremos na ressurreição e na plenitude da nossa pessoa um dia em Deus. Então, a pequena catequese que o Padre está fazendo aqui, você precisa ficar acordado, porque essas coisas você não sabe, e para você não cair em maracutaia por aí depois. Ficar acreditando que tem alma penada, vagando, puxando teu pé à noite, que enquanto eu não aceitar, ele não descansa, tá perdendo, não tem nada disso não. Quando a gente morre, nós vamos ou para o inferno, a condenação, ou somos salvos, na hora em que a gente morre. E quem é salvo, um tiquinho de nada vai para o céu. Pouquinha gente mesmo, com força, vai para o céu. E dos que se salvam, boa parte não vai para o céu, vai para o purgatório. Todo mundo que está no purgatório está salvo, mas não está no céu, está purgando as suas imperfeições. Por isso que a gente reza pelos nossos falecidos, por isso que a gente reza pelos mortos, não é? E por isso que missa para defunto não pode ser missa de canonização. Por isso que exéquia não pode ser celebração de canonização. É falta de caridade não rezar pelos mortos. Então, quando uma pessoa morre e a gente tem no coração assim que para o inferno não foi, não é possível, e só Deus sabe também, a gente reza pelos nossos falecidos. Está com Deus, está no céu. Essa é uma meia verdade. Deus queira que sim, mas a grande maioria ainda não. É o purgatório. Por isso que a gente reza pelas almas dos nossos falecidos, que estão salvos, mas que não terminaram de chegar no céu. Um exemplo muito bobo, que fica longe da exatidão, mas só para você entender. Mesma coisa quando a pessoa chega em casa com o pé sujo. Aí mãe diz assim: você não vai entrar assim aqui dentro, né? Vai lavar esse pé, vai lá no tanque lavar esse pé, toma um banho na mangueira. Desse jeito você não entra dentro de casa. Ai mãe, mas está frio. Desse jeito você não entra. Limpei a casa hoje, menino. Aí vai para o tanque lavar pé, tomar banho, não sei o que você faz. Ou seja, acertou o rumo da casa, chegou em casa, mas ainda não pode entrar na casa. Desse jeito não. Assim somos, meus irmãos, e assim foi a grande maioria dos nossos. Acharam o rumo da casa, mas não dá para entrar assim no céu, sem primeiro purgar, purificar, no purgatório da misericórdia e da justiça de Deus, as imperfeições da vida. Algumas pequenininhas, outras muito grandes. Então achou o rumo do céu, mas vai entrar no céu enlameado, encardido da gula, da ira, da maledicência, dos pensamentos impuros, da falta de perdão, de caridade, da displicência nas coisas de Deus. Vai entrar assim no céu, com os pés sujos? Não, precisa lavar o pé. O nome disso é purgatório. Esse exemplo é impreciso, é muito tosquinho, mas ajuda a gente a visualizar a nossa esperança no céu. Pois bem, é isso que acontece quando morremos. Passado um tempo que só Deus sabe quanto, todos os que estão no purgatório entram no céu. E o céu é Deus, a visão beatífica de Deus, o face a face com Deus, o mergulhar em Deus. E isso é a santidade. Isso é a glória eterna. E lá não haverá mais dor, nem choro, nem doença, nem nada daquilo que é fruto e consequência do pecado,
de Adão e Eva e do pecado seu e meu também. Isso é a salvação. E um dia, todos os que estão no céu e os que estão no inferno, e aqueles que naquele dia ainda estiverem vivos, que é a volta gloriosa do Senhor, ressuscitarão também o corpo glorioso, semelhante ao de Cristo nas suas aparições. Um corpo capaz de comer peixe, comer pão e ao mesmo tempo atravessar a parede. Como é que é isso? Só naquele dia nós saberemos isso. Portanto, irmãos e irmãs, a morte para nós, meus queridos, não pode ser um desespero, não pode ser uma tragédia. E essa vida aqui não pode ser um ídolo. Nessa vida a gente frutifica a presença de Cristo e do Espírito Santo de Deus em nós, pela fé, pela conversão e pelas boas obras. Mas nós não podemos idolatrar essa vida. Quantas coisas boas não são feitas para Deus e para o próximo, porque a gente idolatra a nossa vida. Então eu não posso servir a Deus porque eu preciso ir no churrasco. Eu não posso servir a Deus, ouvir a voz de Deus, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. Eu não posso estar em comunhão com Deus, eu não posso fazer uma boa obra, porque eu preciso dormir, porque eu preciso descansar, porque eu preciso beber. Eu não posso me dar a Deus, à minha família, à minha comunidade, porque eu preciso viver, porque eu preciso gozar a vida, fazer as coisas. A idolatria da vida. E a gente vive como se não fosse morrer, e a gente vive como se não houvesse céu. É a perspectiva do céu que dá o tom correto dessa vida. E hoje então, a igreja coloca na liturgia para nós esse grande e belo dia da ascensão de Jesus, em que Jesus foi ao céu. Paulo, diminui o meu aqui, no retorno, faz favor. O dia em que Jesus subiu aos céus e nos prometeu o dom do Espírito Santo, né? É isso que ele diz aos seus discípulos, para que não se afastem de Jerusalém, mas que esperem aquilo que ele tinha prometido. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, essa semana, esses dias, são dias de oração e de expectativa pelo Pentecostes, pela vinda do Espírito Santo. E aí nós ouvimos ali o Evangelho, Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, né? São Lucas escreveu Atos dos Apóstolos a um tal de Teófilo. No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo que Jesus ensinou. Qual é esse primeiro livro? O Evangelho de Lucas. Esse Teófilo possivelmente foi um homem mesmo, que pediu a Lucas que Lucas escrevesse e que patrocinou que Lucas escrevesse, porque naquele tempo escrever era algo muito difícil, muito caro, muito demorado. Então alguém pediu a Lucas, possivelmente esse Teófilo era um homem de alguma comunidade cristã, que disse: Lucas era médico, você é médico, fala hebraico, fala grego, fala latim, você é doutor, nós já estamos quase no ano 70 aqui, já tem uns 40 anos que Jesus subiu aos céus. Alguém precisa escrever esse negócio direito, precisa ficar escrito, registra certinho. Então ele diz: no meu primeiro livro, Evangelho de Lucas, ó Teófilo. Só que Teófilo significa filho amado de Deus. Portanto, Teófilo é você, Teófilo sou eu. A gente louva e agradece a Deus pela nossa mãe não ter colocado esse nome na gente. Mas é o nome, Teófilo. Que sofrimento, né? Mas você é Teófilo. Imaginou tua mãe registrar você como Teófila? Meu Deus, mas você é uma Teófila, filho amado de Deus. Tratei de tudo que Jesus ensinou e fez até o dia em que foi elevado ao céu. E é assim que termina o Evangelho de Lucas. Portanto, um dia faça a experiência de ler o Evangelho de Lucas, e quando ele acabar, você já começa o Atos dos Apóstolos. É o mesmo livro. E aí então ele vai dizer: depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele tinha escolhido para si, ele se mostrou vivo tantas vezes a ele durante 40 dias. Em uma refeição, em uma eucaristia, deu uma ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa que vocês me ouviram fazer. Qual promessa?
a promessa do batismo no Espírito Santo. João Batista, batizou com água, o batismo da conversão. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É o Pentecostes, o batismo no Espírito. E aí, meus irmãos, olha como a gente consegue atrapalhar Deus. Jesus está falando de um negócio maravilhoso que eles nunca tinham vivido. Jesus está dizendo de uma promessa que por 3 anos ele fez, sempre falou, e que finalmente ia se realizar: receber o Espírito Santo. Quando Jesus diz isso, o que os discípulos dizem? Então, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? O que uma coisa tem a ver com a outra? Jesus está falando uma coisa, o sujeito não está ouvindo o que Jesus está falando. Gente, o maior desafio da vida é a gente ouvir o que está sendo dito. É ou não é verdade? Fiz uma pausa dramática no meu discurso, que é para ver se algumas pessoas se interessam em me ouvir. Ouvir o que está sendo dito talvez seja uma das maiores lutas da nossa carnalidade. Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, e eles perguntam assim: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Restaurar o reino de Israel tem nada a ver com vida eterna. Para eles, restaurar o reino de Israel, isso aqui é uma visão política do Messias político, que eles carregam no fundo do coração, mesmo depois da ressurreição. Gente, é triste e perigoso quando a gente só quer ouvir o que a gente quer ouvir. Jesus não está falando disso. Jesus já superou esse assunto de que ele ia derrubar os romanos, os fariseus, e tomar a prefeitura de Jerusalém para si, e colocar um à direita, outra à esquerda. Esse assunto já está superado. Sim ou não? Não. Sim para Jesus, mas para os discípulos, enquanto Jesus está falando do Espírito Santo, o que eles estão ouvindo? Que dia que o Senhor vai derrubar Roma e pegar a prefeitura de Jerusalém? Meu irmão, nosso maior desafio é escutar o que está sendo dito. Tem gente que só escuta o que quer escutar. O nome disso é burrice, ignorância. E isso prejudica a gente mesmo. O que Jesus tem falado com você no hoje da sua vida? Ou você só escuta o que você quer escutar? Às vezes você vem para a igreja precisando de uma palavra, a palavra está sendo dada, mas você está aí pensando na morte da bezerra e ecoando dentro de você as palavras que você quer ouvir. É por isso que não se cura, é por isso que não se liberta, é por isso que não progride, porque não sabe escutar o que está sendo dito. Meu querido e minha querida, a vida fala com você, a palavra fala com a gente, os acontecimentos, mas é preciso ouvir. E aí Jesus, com muita elegância, vai dar esse coice: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus disse assim: não vos interessa saber, não vos cabe saber, não vos cabe saber o tempo e o momento que Deus determinou para certas coisas. Gente, como é libertador parar de fazer pergunta que não me cabe saber. Agora com essa história, né, com essa situação toda triste da Covid-19 e tantas coisas, e aí as pirações vão lá na estratosfera, né? Tem gente que surta mesmo, tem medo do foguete da China, que vai cair, já caiu, já desmanchou lá em cima. Toda semana um foguete desmancha lá em cima, irmão, um satélite, mas é da China. Aí fica, Jesus está voltando, quando é que Jesus vai voltar? Meu irmão, não nos cabe saber. E muitas coisas na vida, gente, não nos cabe saber. Quando você quer saber do que não te cabe saber, você fica doido, você fica ruim, você fica triste, você fica bobo, você fica vingativo. Não vos cabe saber. E quantas coisas na sua vida e na minha vida aconteceram, vão acontecer, e simplesmente não nos cabe saber. Não vos cabe saber. Diminui teu tamanho. Tem coisa que é assunto do departamento lá de cima, filho. Não te cabe saber. Aí Jesus diz:
Não vos cabe saber, mas, todavia, contudo e entretanto. O que vos cabe? Recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em todo canto. O que nos cabe? Ser testemunha de Cristo. E o que mata muitas vezes o nosso testemunho de Cristo? A gente vive cansado, a gente vive triste, a gente vive depressivo, a gente vive não sabendo se de fato vale a pena ser de Deus ou ser do diabo, se de fato vale a pena vir à missa ou ficar dormindo. A gente não sabe, nunca resolve, porque a gente quer saber do que não precisa saber, perguntas que nos matam. Não te cabe saber por que ele morreu, por que o outro ficou vivo. Não te cabe saber por que tua mãe preferia tua irmã, não preferia você. Para de fazer pergunta que não tem resposta. O que nos cabe? Ser testemunha de Jesus pelo Espírito Santo. Em Jerusalém, em qualquer lugar, cada um de nós tem uma Jerusalém, uma vida para ser vivida. Então a missão da minha vida é parar de fazer certas perguntas e viver o testemunho de Cristo na minha vida. E por que não somos testemunhas? Deus está falando com gente aqui, porque vida de padre é isso. Ouvir pergunta que não tem resposta, para justificar o pecado do hoje. Quantas mulheres, olhando para mim aqui, desculpa minha filha, mas que tragédia você como mãe, hein? Que tragédia você como mãe. Brava, nervosa, irada, displicente, mentirosa, maluca, destemperada, ausente. Se te apertar um pouquinho, começa um monte de pergunta que não tem resposta. Por que você não teve pai? Por que você não teve mãe? Por que você nasceu pobre? Por que te bateram? Por que o vô abusou? O que a gente faz com esse caminhão de pergunta? Resolve o que esse tanto de pergunta? Você, meu irmão, às vezes, desculpe, um fracasso de pai, um fracasso de esposo, cópia mal feita, escarrada do teu pai, que já não era boa coisa. E por que no hoje não consegue ser o que precisa ser? Porque a gente carrega umas feridas, umas dores, que a gente fica cavucando. Tem ferida que está para sarar, você vai lá e coça de novo. Tem trauma que está para sarar, você vai lá e belisca ele de novo. Por que quando eu era menino, por que quando eu era jovem, por que o meu cunhado me trapaceou, por que ela me largou, por que... Não vos cabe saber. Nos cabe nos abrir, desejar o Espírito Santo de Deus e testemunhar Cristo na nossa vida, viver com Cristo na nossa vida. Porque ao celebrarmos a ascensão do Senhor, esse Jesus que sobe aos céus, que num primeiro momento isso é uma ausência, né? Jesus estava ali, foi subindo, sumiu. Mas o mundo não está vazio de Deus, nem você. O fato de Jesus ter subido aos céus é o que permite Jesus estar com você e comigo, pelo Espírito Santo e pelo sacramento, sobretudo pela Eucaristia. Portanto, irmãos e irmãs, nos cabe sermos cheios do Espírito Santo e dos seus frutos. Nos cabe viver com Deus, já aqui nessa terra, pelo Espírito Santo que nos habita e pela Eucaristia que a gente comunga. É isso que nos cabe. Será que hoje não é dia de jogar fora um monte de pergunta? Será que hoje não é dia de jogar fora um monte de revolta? Será que hoje não é dia de ficar em paz com coisas que nos feriram, que não tem resposta, que não tem porquê e que matam a fé dentro de nós? Porque não nos cabe. Gente, olhemos para o nosso tamanho, olhemos para a nossa condição e olhemos para o tamanho da vida, do mundo e de Deus. A gente pergunta demais. Chega a ser presunção querer saber, entender, compreender e encaixar na cabeça da gente. Olha para você, olha para mim. Já dizia o Raul Seixas, não sei se é verdade aquilo mesmo, se é tão científico assim. Lembra daquela música velha? Assim? Que só usa 10% sua cabeça, animal. Lembra dessa música, Raul Seixas? A gente, se os melhorzinhos, usa 10% do cérebro. E às vezes nós estamos matando Deus em nós, impossibilitando Deus através de nós, com coisa
que não nos cabem saber. E aí então Jesus sobe diante deles, feito a promessa: vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, porque esse poder não é seu, não é meu, não é autoajuda, não é poder da mente. Não basta a gente falar assim: não, dessa vez, vixe Maria, não, dessa vez você vai ver, padre. Vou ver nada, ninguém vai ver nada. A vida cristã não é afirmação de boa vontade, a vida cristã é a graça de Deus em nós, sozinho, minha gente. A gente promete hoje, terça-feira já acabou. É o Espírito Santo de Deus, é o poder do alto. Por isso a igreja nos ensina a rezar todos os dias: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do amor. Não somos nós que fazemos a vida de um cristão, é o Espírito em nós. Recebereis o poder. E aí então Jesus sobe diante deles, diz a palavra, uma nuvem o encobre. E nesse versículo tem uma imagem da nossa vida de fé. A gente vive nessa terra muitas vezes como se Deus estivesse nublado. Não é assim? A nuvem encobre o sol está lá, a gente sabe que está. Algo dele nos toca e chega, mas ele está atrás da nuvem. A nuvem o encobre. Por isso nessa vida aqui nem sempre a gente caminha nos melhores dias e nas maiores certezas, porque tem uma nuvem. Vai ficar olhando para a nuvem? Aparece 2 homens vestidos de branco, 2 anjos de Deus, e diz assim: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Para a nuvem, para a dúvida, para a pergunta. Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. E aí então você ouviu a palavra: os discípulos foram e começaram a pregar, começaram a testemunhar, começaram a fazer a sua missão, porque nós não estamos aqui para ficar olhando para uma nuvem. Você não está nessa terra, meu irmão, nem eu, para ficar olhando para as perguntas que não têm resposta. Nós estamos aqui para viver em Deus, com Deus e para Deus, até o dia em que nós estaremos no céu com Ele. Até o dia em que nós ressuscitaremos totalmente com Ele. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé.